Olá, seja bem-vindo para essa mais uma explicação de como é relações, essa parte 2. Estou como monitor de matemática discreta e estou usando o material da professora doutora Kelly Villa Costa, que é minha orientadora. Relações. Propriedades. Seja uma relação definida em A, isto é, é um conjunto contido em A ao quadrado, dita relação pode ser classificada segundo as seguintes propriedades: reflexividade, simetria, transitividade, antissimetria, não reflexividade, não simetria, não transitividade. Reflexividade. R é reflexiva. Isso equivale a que todo x que pertença a A terá uma relação de par em que x e x pertença a R. É isso. Não há um exemplo bem simples para compreender. A igual a 1, 2, 3, então em R tem que ter sempre 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Independente dos outros elementos em R estarem também. Mas todos aqui precisam ter uma relação, uma parte, vamos dizer, reflexiva, pertencente a R, para que R seja considerado reflexiva. Mais precisamente, na diagonal de A ao quadrado, D, basicamente diagonal, sempre vai ter os x e x, então é uma diagonal. Temos que R é reflexiva quando D, a diagonal, for o conjunto de R, ou um subconjunto. Não reflexividade. Está contido em R. Não reflexividade é justamente negação disso. Portanto, em outras palavras, existirá um x que pertence a A em tal que não tenha esse par reflexivo em R. É só isso para bastar que não seja reflexivo. Apenas isso, tá ótimo. 1, 2, 3, precisaria do 2, 2, 3, 3, mas no S não está. Então, esse é o problema de tudo. Equivalentemente, R não é reflexiva quando a intersecção entre o diagonal e R não tiver a diagonal, ou seja, não for igual a diagonal. Simétrica. A R é simétrica quando todos os x e todos os y que pertençam a A irá ter vamos dizer, uma questão de equivalência aqui, tal que x, em que todos os x e todos os y que pertencem a A, tal que um par de x e y pertence a R, implica que y e x também pertencem a R. Veja a questão, isso aqui é como se fosse uma implicação, e é uma implicação. Então, isso aqui, para ser verdadeiro, só basta que isso aqui fosse um se, não é? Quase como se fosse um se, mas não é. Mas se isso aqui fosse falso, em questão lógica, tudo isso aqui seria verdadeiro. Entenda? Então, de qualquer forma, se isso aqui fosse falso, seria tudo verdadeiro. No entanto, para ser isso aqui falso, isso aqui precisa ser verdadeiro, isso aqui precisa ser falso. Não simetria, vamos ver então justamente o que eu acabei de explicar, que a não simetria é só você negar a questão de simetria. Existe um x ou um y tal que o x e y pertencem a R, ou seja, é verdadeiro, mas o y e x não pertencem a R. Então, portanto, verdadeiro ou falso, como eu expliquei. Transitividade. R é transitiva se, para todo x, y e z pertencente a A, x e y pertence a R e y e z pertencem a R, implicando que x e z pertencem a R. Daquela mesma história. Se algum desses for falso, automaticamente já será verdadeiro. Porém, para ser tudo isso falso, não transitivo, é muito simples. É só, vamos dizer, isso aqui tudo ser verdadeiro e isso aqui ser falso. É só. E isso aqui para todo x, y e z, tudo bem? Lembrando, para simetria também tem que ser daquela mesma forma, para acontecendo de todo x, y e z. Então, se isso aqui for falso, então a relação toda vai ser verdadeira e vai ser transitiva. Porém, se isso aqui for verdadeiro, depois a parte do implica aqui for falso, aí sim a não será transitiva. Vocês têm exemplos também nos slides das professoras. Mas esse aqui é só para quiser pausar o vídeo para poder refletir um pouco sobre essa propriedade, que ela às vezes confunde um pouco os alunos. Qualquer coisa podem perguntar também. Não transitividade é a negação dessa propriedade, portanto, não será transitiva tal se existir um x, y e z, tal que x e y pertence a R e y e z pertence a R, tal como a gente tinha feito, se isso aqui fosse verdadeiro,
E x e z não pertencem a R, se isso aqui fosse falso, entende? Não é transitiva dessa forma. Antissimetria, R antissimétrica, isso equivale a todo x, todo y, tal que x e y pertence a R e y e x pertence a R, implica que x é igual a y. Apenas isso. Então, da mesma forma, se isso aqui for falso, isso aqui já será verdadeiro, já será antissimétrico. Porém, se isso aqui tudo for verdadeiro e isso aqui for falso, aí não será antissimétrico. Só basta um caso para que isso não seja antissimétrica. Bom, bibliografia está aí. Vamos fazer um exercício. Temos aqui o exercício 7. Em A, 1, 2, 4, 6, 8. Se define a seguinte relação. A e B pertence a R, equivalente a 3 modos. Na verdade é o seguinte. A mais 3 é divisível por... A mais B é divisível por 3. Ou seja, A mais B dividido por 3 será igual ao inteiro. A gente pode chamar esse inteiro de K. Aí você bota A mais B igual a 3K, porque você passa o 3 para lá na equação. Então você separa então logo. B será igual a 3K menos A. Você pode então, a partir daqui, em A, pode definir então quais são essas... como não é números naturais ou números reais, é só esse conjunto, você pode substituir esses valores aqui na equação para ver o que vai continuar valendo nisso, na relação que a gente estava discutindo aqui agora. B igual a 3K menos A. Então, letra A, definir R por extensão. Como eu falei, é o mesmo formato aqui, né? Você vai pegar todos os pares, elementos que entram em R. Apresentar o gráfico cartesiano de R, como eu tinha falado, é um gráfico como se fosse um eixo de x e y, eu falei na janela passada. E agora vamos classificar R, que é justamente o que a gente precisa fazer para essa aula. Então, né, vamos lá. Eu vou só dar a resposta de A aqui para a gente poder então classificar por extensão as coisas, essa letra 7. Então, na resposta de A, vocês podem fazer isso, pausa o vídeo, mas para poder fazer, depois se fizer, volte. Mas na resposta de A, aqui está falando que a reflexiva são esses pares aqui. 1,2, 1,8, 2,4, 2,1, 8,1, 4,2. Então, você não consegue pegar... Vamos classificar R agora. R é reflexiva ou não? Então, nesses elementos, R não é reflexiva. Por quê? 1 e 1 não existe. Nesse caso, você já pode considerar que R não é reflexiva. R é simétrica, de acordo com as respostas que já botei aí. E se não puder ver, volte lá e veja se R é simétrica, de acordo com a definição. Lembrando, se tiver um par lá na relação x e y for um par, então para que isso possa ser simétrico é obrigatório que y e x também pertençam lá, ou seja, trocado. Será que R ele é antissimétrica? De acordo com a mesma definição. Tendo um x e y e um y e x pertencente a R, então x e y precisam ser iguais. Se tiver um caso que isso não seja verdade, então ela não é antissimétrica. Tente responder isso. E será transitiva? Transitividade. Tendo x, y, y e z pertencentes a R, então isso implica que x e z pertencerá a R. Se isso não for verdade, pelo menos um caso, então é claro que não será transitiva. Façam as questões, mas aqui estão as respostas. Vou dizer apenas que não é reflexiva, mas eu tenho as outras 3 respostas para não ficar dando gabarito de graça para todo mundo, né? Mas espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Até mais!